Boa tarde. O Trilhas da Democracia deste domingo, 22 de junho, dialoga sobre a escalada bélica no Oriente Médio e no leste europeu, com o professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também da Universidade Federal do ABC, Caio Budiato. Caio, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o Normando. É um tema atual, importante, que a gente vai debater, né? Espero que o pessoal aí nos assista, goste, né? E também tem informação crítica de qualidade para entender esse mundo caótico, mas que tem um certo sentido, né? Que a gente está vivendo atualmente. E ao meu lado, na condução do programa, como sempre, o advogado Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco? Tranquilo? Prazer, Caio. Acho que o debate, como você falou, é oportuno e importantíssimo para esse momento. Essa semana foi cheia de eventos que não bastassem, né, os meses anteriores já justificariam o tema. Como esse programa está sendo gravado na manhã do dia 17 de junho, terça-feira, às 11 horas, é importante sempre dizer isso, porque não se sabe muito bem quando vai cair a nova bomba, uma nova bomba, né? Então, é importante dizer isso e dizer aos nossos ouvintes, né, que, infelizmente, por estar sendo gravado, nós não poderemos ler os comentários e as perguntas feitas no chat do programa. Caio, você publicou um artigo no site A Terra é Redonda. Mais uma vez, eu gostaria de fazer a divulgação desse site tão importante e que nasceu mais ou menos no mesmo período em que nasceu o Trilhas da Democracia, né? Você escreveu no final do ano passado, em dezembro de 2024, um artigo intitulado O Motivo das Duas Guerras. Eu vou, inclusive, disponibilizar aqui para a nossa audiência o link, eis o link do artigo do Caio, que foi publicado mais exatamente no dia 28 de dezembro de 2024, e nele você afirma, em relação à guerra travada entre Ucrânia e Rússia, que, abro aspas, do ponto de vista imediato e territorial, a Rússia é a agressora nessa guerra. Do ponto de vista histórico e político, a cadeia imperialista e a OTAN são os motivos dessa guerra, fecho aspas. E em relação à guerra travada no Oriente Médio, você reproduz o mesmo raciocínio, a mesma lógica de raciocínio. Mais uma vez, abro aspas, do ponto de vista imediato, a guerra atual no Oriente Médio começou com a agressão da resistência palestina, o Hamas, em outubro de 2023. Do ponto de vista histórico, territorial e político, a guerra, que já dura décadas, é perpetrada pelo Estado colonizador de Israel, fecha aspas. Em poucas palavras, Caio, o que você procura mostrar é que os motivos das duas guerras encontram-se localizados para além do plano do imediato, das superficialidades, né? Numa cadeia imperialista liderada pelos Estados Unidos, organizada em termos bélicos pela OTAN, que conta com apoio político e também bélico, né, dos países europeus, e do Estado, o Exército de Israel, numa aliança que remete ao fim da Segunda Guerra Mundial e que se acelerou, você mostra isso, né, com a expansão desenfreada dos países membros da OTAN a partir do fim da União Soviética. Eu gostaria que você compartilhasse esse teu raciocínio
e mais uma vez remeto ao teu artigo, e não apenas esse artigo, mas uma série de artigos que você vem publicando na Terra Redonda, eu te pediria para compartilhar um pouco a lógica desse raciocínio que vai além, isso é muito importante, vai além das superficialidades que a gente vê no dia a dia das informações que são veiculadas pela mídia ocidental, né? Por favor, Caio, fazendo uma consideração aqui, que o Caio, em alguns momentos, ele vai estar um pouco disperso, porque o filhinho dele amanheceu, parece até música da Legião Urbana, né? O filho dele amanheceu um pouco febril, e ele, para não descumprir a nossa gravação, vai ter que dar um pouco de atenção a ele. Por favor, Caio, fique à vontade. Marco, obrigado, né, novamente aí pelo convite, cumprimento também o pessoal que está nos assistindo. Bom, você já falou muita coisa aí importante sobre as relações internacionais, né, sobre a ordem mundial, né, como costumam chamar, né, que na verdade de ordem tem até pouco, porque tem muita guerra, rebelião, muito conflito, né, difícil ver um ordenamento ali geopolítico coeso, né? Acho que a única coisa ali bastante estruturada é o próprio capitalismo, né? Como um grande sistema mundial, né? E o que se desenrola dentro do capitalismo ali você pode até chamar de ordem, mas do ponto de vista geopolítico as coisas são bem multifacetadas, né? Talvez até questionando esse conceito de ordem, né? Mas enfim, né? Só uma questão conceitual que a gente pode falar depois, né? Bom, vamos lá. Tanto a guerra na Ucrânia quanto a guerra em Gaza, elas têm ali uma grande raiz, né? Que são os Estados Unidos, né? A supremacia dos Estados Unidos. Você bem colocou aí, né? E eu tenho pesquisado, né? Há muito tempo também, estudando história, estudando política, né? Entre outras coisas, a gente percebe que essa construção da supremacia dos Estados Unidos, que é uma supremacia econômica, que é uma supremacia política, que é uma supremacia ideológica, né? A América Latina sabe muito bem disso, né? Ela dura aí algumas décadas, a gente pode elencar contestações à União Soviética, à China, né? Também uma outra questão de política internacional que pode ficar para depois, mas o central, aí, a raiz do problema é a supremacia, a construção, a perpetuação de uma supremacia de um país que é o centro do capitalismo mundial, que promove uma série de processos de acumulação de capital no mundo inteiro, né? Internacionalização de suas empresas, as suas empreitadas militares, justamente para manter esse sistema funcionando, em que o Estado, né, a classe dominante dos Estados Unidos, é a grande beneficiada. Então, nós temos aí essa questão, né? Na verdade, esse grande fenômeno que é a supremacia dos Estados Unidos, né? A sua face militar, como você também mencionou, é a própria OTAN, né? Os Estados Unidos têm aí uma rede construída, né, nessa supremacia de estados e forças armadas, basicamente os seus sócios menores, né, os europeus, que então buscam ser uma espécie de polícia mundial, né? Essa supremacia mundial tem a ver, obviamente, também com questões militares, questões de tutela, questão de controle de outros estados, né, outros países mundo afora, né? Assim, o que eu acho mais importante é entender que a supremacia dos Estados Unidos, a OTAN, que está nesse caso, ela não tolera, né, até escrevi um artigo sobre isso recentemente, ela não tolera qualquer projeto que saia da sua linha política. Não tolera projetos de autonomia nacional, não tolera projetos alternativos ao capitalismo, né, como aí a gente pode
considerar a China, não tolera governos que não se alinham ao neoliberalismo, né, como foi o caso aí da Onda Rosa na América Latina, por isso que vários governos foram derrubados, né, no Brasil, inclusive. Então, a linha política da política externa estadunidense da OTAN é de intolerância a qualquer tipo de alternativa. Onde é que está, por exemplo, a guerra na Ucrânia nesse sentido? Está no caráter do governo Putin. O governo Putin tem o caráter de autonomia nacional, né, uma política externa independente, voltada ali para o seu entorno geográfico da Eurásia, e é um governo que não se curva. A ascensão do Putin, ela tem relação com a submissão do governo anterior na Rússia, o governo do Yeltsin. Então, o governo Putin ele se ergue, ele se forma em contraposição a essa cadeia imperialista, né, a supremacia dos Estados Unidos, a própria OTAN. Né? E o Putin avisou. Ele avisou várias vezes. Talvez o discurso mais veemente dele seja na Conferência de Munique, em 2007, na Conferência de Segurança Europeia, em que ele falou: se vocês cruzarem a linha vermelha, se for haver expansão da OTAN, haverá retaliação. Né? Então, avisando diplomaticamente várias vezes, e isso não sendo considerado, aí ele decidiu tomar a medida da ação militar. Então, a afirmação que você mencionou é isso, do ponto de vista imediato, né, a imprensa ocidental, que é carregada de orientalismo, né, dessa aversão ao Oriente, ao que não é ocidental, é isso, a Rússia é invasora. Mas se você pegar o histórico, a criação da OTAN, vis-à-vis a União Soviética, a expansão da OTAN de 12 para 32 países, a OTAN não tem nada de aliança defensiva, ela é expansionista. Em direção às fronteiras da Rússia, aí então a gente tem essa questão que a guerra ela tem um caráter de defesa. Do ponto de vista histórico e político, essa guerra tem um caráter de defesa. Do imediato você pode entender que é uma invasão e tal, mas ela não deixa de ter esse caráter de defesa ao considerar o ponto de vista histórico e político. Né? O caso de Israel, ele tem uma outra peculiaridade, que Israel é o país que tem mais apoio militar, financeiro dos Estados Unidos ao longo das últimas décadas. Né? Se pegar a lista de apoio militar dos Estados Unidos, Israel é o primeiro disparado. Né? Israel, por exemplo, na visão dos iranianos, depois de 79, Israel é o posto avançado do colonialismo, do imperialismo estadunidense, ocidental, no Oriente Médio. Né? Israel o movimento sionista vai lá para o Oriente Médio com o imperialismo britânico. Né? O imperialismo britânico que coloniza a região é o vetor, né, de inserção do sionismo ali no Oriente Médio. E depois, quando a criação do Estado de Israel é feita ali depois da Segunda Guerra Mundial, tem toda a tutela dos Estados Unidos, né, a pressão diplomática para que o Estado seja ali implantado e passa a fazer um processo de colonização. Então, veja, a raiz ali das coisas é justamente a supremacia, né? O imperialismo estadunidense que funciona, né? Que quer funcionar como uma espécie de polícia do mundo. Né? Só que o caso israelense ele tem essa peculiaridade que ele vai colonizar uma região a partir de um movimento político ideológico que é o sionismo e vai causar uma série de atritos ali. Né? Então, vejam, a afirmação que você fez é a afirmação de que essa guerra é de décadas. A guerra que Israel trava ali na região para conquistar a região, e aí toda a ideia da grande Israel, né, é uma guerra que começa em 48, 49 com a Guerra Árabe-Palestina, depois tem a Guerra dos 6 Dias, a Guerra da Yom Kippur. Nós estamos vendo mais um capítulo dessa guerra, né, que tem toda uma tutela de uma potência imperialista se advogando, né, a dona do mundo. Né, e as resistências também estão aí. Caio, não sei se você leu, teve tempo de ler, mas foi publicado ontem no A Terra Redonda um artigo coletivo de um conjunto de pesquisadores
da área de economia da Universidade Federal da Bahia, e que procura desenvolver a ideia de que, na verdade, a atual guerra entre Israel e Irã, ela gira em torno do controle do capital fóssil no Oriente Médio, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse núcleo fundamental energético, né, de uma luta por energia que estaria na base tanto da ação colonizadora de Israel quanto dos interesses estadunidenses, que, como você disse, elegeram Israel como sendo o Estado que deve receber o maior apoio militar em todas as fronteiras existentes no mundo. Por favor, Caio, e depois Normando. Leu o artigo não, né? Essa questão fóssil ela tem uma importância vital ali para a região. Eu não sou estudioso dessa questão, mas tem algumas considerações a fazer com certeza, porque ela é um elemento importante na política internacional, né, há muito tempo, e no Oriente Médio ela ganha uma dimensão ainda maior, né? A minha visão sobre isso é a seguinte, né? O petróleo é o combustível do capitalismo. Então, nós temos uma grande fonte de energia que é necessária para manter a máquina, né, do capitalismo funcionando mundialmente, né? É dali que se extraem uma série de produtos, né, energia para que a indústria, né, para que, enfim, a sociedade moderna, né, funcione como ela funciona atualmente, né? A implantação do Estado de Israel, ali nos anos de 1948, 1949, ela cumpre algumas funções, né? Entre elas a questão fóssil, né? Entre essas funções, você tem a que eu mencionei anteriormente, que é a questão do sionismo, né? O sionismo ele encontra no imperialismo ocidental um vetor para que ele possa se instaurar na região. Tem uma segunda questão ali importante, que é o papel de países alinhados aos Estados Unidos contra a União Soviética. A gente conhece a história da Guerra Fria, né? A Guerra Fria que, inclusive, ela aparece muitas vezes, até na literatura e na imprensa, como uma bipolaridade equilibrada. Né? Mas os Estados Unidos é muito superior, ou é bem superior em questões econômicas, até militares em determinado quesito na União Soviética. Né? A União Soviética foi destroçada na Segunda Guerra Mundial, perdeu 20 milhões de pessoas, né? Uma economia destroçada, e depois foi se reerguendo aos poucos. Né? Então, essa bipolaridade equilibrada é uma farsa, na verdade. Essa bipolaridade ela tem uma supremacia ali dentro dela, tem uma contestação à supremacia que é a União Soviética, mas a supremacia dos Estados Unidos ela é bastante imperante no mundo e particularmente no Oriente Médio, né? Então, Israel, assim como outros estados árabes, ali mais pontuais, né? A história ali também é um pouco mais complexa para a gente trabalhar aqui nesse momento, eles cumprem um papel de fustigar a União Soviética, né? Posteriormente também a China. Esses países alinhados aos Estados Unidos podiam se transformar como ponta de lança, né, para a desestabilização da União Soviética e gerar ali algum tipo de fato, desestabilização do próprio colosso soviético ali. Se você for ler as obras do Zbigniew Brzezinski, ele está falando, de certa forma, sobre isso. Ele está falando sobre como destabilizar a União Soviética em várias frentes. A frente ocidental é a OTAN, a frente oriental é o Japão, e ali a frente do Oriente Médio, né, Afeganistão, países árabes que podiam também fazer algum tipo de afronta à própria União Soviética. Né? Então, tem a questão do sionismo, tem a questão da União Soviética. O papel do Estado de Israel ali é um papel também de tentar controlar um pouco da região, que é a maior produtora, é a mais rica em combustíveis fósseis. Então, por exemplo, né, se você provocar guerra, né, ou estabilidade
ou algum tipo de intervenção, ou até tomada de campos de petróleo para que a demanda aumente ou diminua, é um papel que também Israel cumpre no Oriente Médio. Nem sempre isso está ao controle, né? Nós vimos aí as grandes crises do petróleo na década de 70, em que, na verdade, o tiro meio que saiu pela culatra, né? Mas entendo eu, que há uma terceira questão, né? Falei do sionismo, falei da União Soviética, a questão soviética ela agora está sendo substituída pela China, e essa terceira questão do combustível fóssil. O combustível fóssil, ele, como motor do mundo, ele tem ali em Israel um papel de estar ligado a demandas ocidentais. Então, assim, eu acho que essa é um pouco aí do ponto de vista geral que a gente pode falar sobre essa questão energética do Oriente Médio, né? Normando, por favor. É uma passagem dos anos 90 que creio que vale a pena lembrar, porque se conecta com a questão energética e como o mundo viu a Rússia após União Soviética, né? Após debacle da Organização Soviética, que é como Putin surge, né, como personagem político e é retratado pela revista The Economist. O Putin ele surge no final do governo Yeltsin como o homem forte do Yeltsin para reprimir as manifestações nacionalistas chechenas. Então ele trava uma primeira guerra de intervenção na Chechênia, né, uma intervenção bastante dura, bastante ferina, né, que reduz o nacionalismo checheno à bandidagem, e depois vai ter uma segunda guerra já no governo Putin. Mas, naquele momento, o Ocidente está saudando essa intervenção e a própria figura do Putin como o sujeito que vai dar estabilidade e ordem à antiga União Soviética. A Rússia precisa... Tem editoriais de The Economist nesse período dizendo que a Rússia precisa de um homem forte, um homem de pulso. Mais adiante, né, a gente sabe que os grandes conglomerados estatais eles foram assumidos, né, na calada da noite do desmanche do Estado soviético pelos burocratas majoritários, que viraram grandes bilionários e grandes autarcas, né, das organizações econômicas. Mais adiante, o Putin faz uma intervenção em uma das antigas estatais de petróleo, se não me engano, a Oikos, reestatiza e prende o CEO da empresa que estava à frente de uma série de negócios questionáveis. E nesse momento em que ele reestatiza uma das principais indústrias de petróleo do país, ele vira a capa da Economist com a manchete Vlad o Empalador, né, comparando ele à figura lá do fim da Idade Média da Romênia. Quer dizer, matar chechenos estava tudo bem, né? Agora, reestatizar o petróleo russo, não. Aí é complicado. É mais ou menos o que vai caracterizar, né, a visão do Ocidente com relação ao Putin. Putin não é um democrata, o Putin não é a reabertura do questionamento do imperialismo ocidental. O Putin bate na porta da OTAN várias vezes, como a gente sabe, mas ele é uma figura de nacionalismo marcante para as relações internacionais. Eu acho que a análise que o Caio fez sobre a Ucrânia é bastante precisa. E sobre Israel, muito rapidamente, eu acho que nesse momento é interessante a gente ressaltar um caráter institucional de Israel que passa em branco, né, da enorme maioria das análises. E que foi destacado, muito bem destacado, pelo professor Hildo Sauer, que sempre gosto de ouvir na área de energia, né, foi destacado no G1 e essa ressalva do Hildo certamente valerá mais uns 10 anos sem ser novamente convidado para qualquer entrevista do Sistema Globo, que é o fato de que Israel, quando atacou o reator nuclear no Iraque, em 1981, e quando agora atacou a central nuclear iraniana, ao promover tais ataques, ele viola o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares,
que prevê que as instalações nucleares não possam ser alvos militares por conta do risco de contaminação que existe para muito além das fronteiras daquele país-alvo. Né? Israel o fez em 1981, não levou repreensão nenhuma da comunidade internacional, né? Fez contra o direito internacional, e naquele momento alguns analistas até chegam a nominar de doutrina Begin, né? Por conta do ex-primeiro-ministro e ex-terrorista Menachem Begin, foi estabelecida em 1981 do ponto de vista de ataques preventivos, e agora o faz de novo e é imediatamente aplaudido pelos governos da Alemanha, da França e do Reino Unido. Fora o apoio do Trump, que veio num segundo momento. Isso é até bastante interessante, né? Que os 3 países mais importantes da Europa Ocidental se manifestaram muito rapidamente em apoio à agressão a Israel, culpando o Irã pelo ataque que o Irã sofreu, né? Uma inversão de valores significativa. Mas o fato é que, dos antigos adversários de Israel na região, né, o Egito está completamente domesticado pelo Ocidente, né? A Síria foi desmantelada, assim como o Líbano já há mais tempo, né? O Iraque é ainda um país sob ocupação, né? E detalhe, só um parêntese ainda sobre energia, mesmo enquanto país sob ocupação, o Iraque tem uma legislação mais nacionalista sobre o uso do petróleo do que o Brasil, por exemplo, né? E resta o Irã, praticamente como o malvado da região, né, o representante do mal a ser combatido a qualquer custo. Então é muito improvável, né, e os braços do Irã, os apoios do Irã, também estão ou manietados por Israel ou foram parcialmente cooptados, como o Hezbollah, né, o primeiro-ministro criminoso de Israel assumiu semana passada que parte do Hezbollah está a serviço, né, de Israel, está sendo remunerada por Israel para atacar o Hamas no norte da faixa de Gaza. Então, restou o Irã, restou a República dos Ayatollahs, como a teocracia que não pode ter a bomba sendo atacada pela teocracia israelense que tem 90 ogivas nucleares. Mas isso a hipocrisia ocidental não revela. Caio, eu vou te devolver a bola para comentar essa barafunda toda. Obrigado, Normando. Não, excelentes considerações. Eu vou nessa linha sua aí de análise, destacando o seguinte, né? Veja, o Irã, essa teocracia, e é até contraditório, porque é uma teocracia, mas que cumpre um papel, até um papel ligado ao sul global, ao anti-imperialismo, ao anticolonialismo, né? Que é um papel importante no Oriente Médio, um papel de oposição ao Ocidente, ao imperialismo, à cadeia imperialista, etc., né? Contanto, assim, pouca coisa de progressismo, né? Você vê ali no Irã, né? O Irã é uma teocracia, direitos humanos ali são raros e opressão às mulheres, né? Inclusive sofre com uma série de sanções econômicas e problemas econômicos na sociedade, né? Mas o que eu quero destacar é o seguinte: o Irã tem um papel ali, e é ali que está essa treta, né, com Israel, de entender, né, de opor a esse imperialismo, de se opor a esse imperialismo, entender que Israel também é o posto avançado desse imperialismo na região. Né? Então, vejam, o cerne ali dessa guerra, dessa escalada atual, está na revolução, chamada Revolução de 79, que é uma revolução que vai, digamos, expulsar, né, os interesses ocidentais ali da região. E para os governos subsequentes do Irã,
têm eles têm uma posição que Israel ficou. Né? Israel ainda é o posto avançado desse colonialismo, desse imperialismo ocidental no Oriente Médio. Né? Então, assim, a raiz do negócio, né, passa por aí. E aí, a dinâmica posterior a isso, na minha avaliação, é uma corrida nuclear. Israel, né, como disse o Normando, né, não assume, mas também não nega, né, a existência de bombas nucleares. O Irã tem um programa nuclear, né, também ali difícil dizer, né, se, enfim, tem toda a inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica, etc. É signatário do tratado, que Israel não é, né? Enfim, tal, mesmo que o programa do Irã seja para fins pacíficos, né, como é formalmente admitido, etc. Mas é possível dizer que há uma corrida nuclear entre as duas potências. E isso vai desencadear toda uma tensão no Oriente Médio. As potências outras regionais ali estão domesticadas, como o meu irmão falou. Eu até acho que as várias derrotas nas guerras, a guerra de 48, a guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur, veja, Israel ganhou todas as guerras. Se tornou um aparato militar muito mais poderoso do que elas. Jordânia, Egito, né? Então eles não entram mais na briga. Eles, assim, consideram o caso perdido. Israel está lá, não tem muito o que fazer. Talvez contemos aí com a resistência palestina, que está sendo massacrada, dizimada. Né? Então, o embrólio ali dessa região, repito, né, além da Revolução de 79, ela está numa corrida nuclear, em que Israel também vê o Irã como uma grande ameaça. Né? O Irã apoia a causa palestina, financia grupos contrários a Israel e tem um programa nuclear. Né? A imprensa noticiou recentemente uma coisa interessante. Né? O Netanyahu ia cair. Né? O Netanyahu sofreu um voto de desconfiança do parlamento, justamente porque a sociedade, em boa parte, reprova o que ele faz em Gaza. Né? Etc. Curioso isso. Né? E aí, para ele se manter como primeiro-ministro, ele depois ganhou a votação de 61 a 59, acho que foi. Ele teve que fazer um acordo com a parte, né, chamada pela imprensa de ultranacionalista, né, os fascistas, que é o próprio grupo dele, mas ele teve que ceder a um grupo que tinha a seguinte posição: você vai se manter no poder, mas nós vamos atacar o Irã. Porque o Irã é o grande responsável, na verdade, é a grande pedra no sapato de Israel para que aconteça o quê? E aí é um ponto que eu acho que está cada vez mais claro. A colonização da região em proporções ainda maiores que Gaza. Até onde eu sei, Israel já tomou as colinas de Golã, nessa recente confusão, vamos chamar assim, na Síria. Gaza, a gente está vendo todo dia. Cisjordânia é o próximo passo. Para a expansão ali ao leste, não custa muito. Né? É o propósito desde 1948, desde a criação do Estado. Se alguém ali, por algum momento, achou que não, Israel teria ali uma condição de estabilidade, de paz, de harmonia no Oriente Médio, assim, a gente está vendo, a história mostra, a gente está vendo, recentemente se enganou radicalmente. Israel é um Estado colonizador, com um regime segregacionista. Os palestinos que moram em Israel são cidadãos de segunda classe, com um Estado sionista racista. A única coisa que mostra isso ao contrário é o próprio sionismo, que é muito influente na imprensa, e que a imprensa vive falando que Israel tem a posição de vítima. Né? Então, acho que é um pouco por aí, né? Caio, só um adendo bem curto. Né? Eu gosto sempre de lembrar que Israel é uma teocracia, porque as regras da vida civil são regidas pelo rabinato, e o rabinato tem poder de polícia sobre os cidadãos, inclusive sobre os cidadãos não judeus, porque compete ao rabinato regrar a questão do imigrante, e não tem Constituição, né? E tem as leis básicas. A última lei básica, aprovada já sob o segundo governo Netanyahu, em 2018,
ela formaliza o fato de Israel ser um Estado judeu, racista, estabelecendo, né, os demais cidadãos como cidadãos sem direitos, e estabelece a ocupação de território palestino como um valor do Estado de Israel. Isso está declarado em lei do país, né? E isso aconteceu em 2018. Caio, eu queria levantar uma questão militar, uma questão diplomática, para chegar até a pergunta com que você abre o artigo já citado no início desse programa, e que você vai dedicar algumas linhas na terceira parte, né, na sua terceira parte. A pergunta é: estamos perto da Terceira Guerra Mundial? A questão militar é a seguinte, né? Até o início das retaliações de Israel, no dia seguinte ao ataque inicial feito pelo Estado de Israel, havia quase uma unanimidade em torno da ideia de que Israel era inexpugnável, Israel era intocável, nenhuma reação vinda do Irã conseguiria ultrapassar o domo de ferro, né? Ou seja, Israel tinha toda a capacidade de atacar os seus inimigos sem que esses inimigos, Irã à frente, tivesse a mínima possibilidade militar de um contra-ataque que fosse além de disparo de mísseis que seriam interceptados no caminho até Tel Aviv. Não é isso que vem sendo mostrado pelas imagens. Está se abrindo uma brecha naquilo que acabou se transformando no mito da superioridade bélica do Estado de Israel, né, de manter o seu território completamente alheio a mísseis partindo de outros países, o Irã principalmente. Essa questão militar. A questão diplomática é que daqui a menos de um mês vai acontecer a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, com a participação da Rússia e do Irã. Você observa alguma possibilidade que na declaração final se endureça em relação aos Estados Unidos e ao Irã e ao Estado de Israel? Desculpem. E aí, chegando a pergunta que você faz no artigo, e que você acabou não desenvolvendo, você muito bem, você mostra no artigo que ele foi, numa nota do artigo, que foi a apresentação de um texto num evento, não é? Mas, de toda forma, ficou faltando algo, né? Para quem leu o artigo, ficou faltando algo, um gosto de quero mais para que fosse respondida essa pergunta. Você apresenta uma tabela mostrando os países aliados, os países do eixo na Segunda Guerra Mundial, e depois mostra uma tabela atualizada dos países que fazem parte da OTAN e os outros países que poderiam fazer frente à OTAN. Eu queria que você falasse um pouco de cada um desses elementos, a questão militar, a questão diplomática, e que aproveitasse desse espaço para avançar um pouco mais nessa pergunta: quais são os riscos a curto e médio prazo? A longo prazo, eu não acredito que a humanidade ainda esteja de pé, né, para esperar, né? Mas no curto e médio prazo existe realmente alguma tendência na direção de uma escalada militar que vá além daquilo que é travado no Oriente Médio e aquilo que é tratado nos confins entre Rússia e Ucrânia? Por favor. Bom, questões
difícil de responder, mas eu vou tentar fazer aqui algumas considerações acerca disso, né? Acho importante tratar delas, ainda que de uma forma reflexiva, né? Essa questão militar que você mencionou, Marco, ela se construiu em dois caminhos, né? A questão da superioridade, né, das forças de defesa de Israel, etc., né? Primeiramente que, do ponto de vista material, ela de fato foi construída. Israel foi vitorioso em guerras, né, ao longo da segunda metade do século XX e conseguiu deixar, como eu disse anteriormente, ali de uma maneira escanteada países como o Egito, né, entre outros. Então, ali existiu, sim, um desenvolvimento militar muito forte do aparelho bélico, né, do Estado israelense. É preciso dizer, com muita ajuda ocidental, com muita ajuda estadunidense. Né? O lobby sionista nos Estados Unidos é gigantesco. Entra governo, sai governo, é Trump, Biden, Obama, Bush, o apoio continua. Só pegar as votações deles, né, Israel e Estados Unidos na ONU. É um dos indícios, né, tem outros. Né? A segunda construção dessa via militar é a via da imprensa, que é a via do lobby sionista ideológico. Essa ideia da terra sagrada, a terra prometida, o Israel como a única democracia do Oriente. Isso aí é uma grande movimentação ideológica, uma grande inoculação de ideias, martelando na gente cotidianamente pela imprensa, que o pessoal cai, né? Assim, cai no seguinte sentido, ela se incorpora no nosso pensamento. O pessoal que não está aí adepto, que não é adepto de um pensamento mais crítico, ele vai engolir isso aí com facilidade, né? É só você ver agora o que a imprensa faz com Israel e o que ela fez com Gaza. A Folha de São Paulo outro dia publicou que mulheres foram assassinadas, mortas em Tel Aviv, colocou o rosto das mulheres. Não colocou um rosto de criança de Gaza, entendeu? Então, o lobby sionista, isso até é motivo de pesquisa, né? Ele é acachapante na imprensa, acachapante. Ele é assim, ele chega a um ponto de inocular ideias num todo da população em que pessoas, trabalhadores que nunca ouviram falar do conflito, de repente eles se posicionam pró-Israel num debate, numa conversa informal, as pessoas se posicionam pró-Israel. É impressionante o tamanho desse lobby, né? Então, vejam, essa superioridade militar ela foi construída dessa forma, né, pelas guerras anteriores e pela imprensa, e hoje em dia, aparentemente, ela está sendo questionada. Acho que ali foi encontrado por Israel uma potência, né, regional, com um aparato bélico significativo que pode fazer frente a Israel. Então, a gente está vendo que esse mito, né, que é parcialmente um mito, porque de fato Israel tem um aparato bélico mais forte do que outros países na região, mas em relação ao Irã, as coisas aparentemente não estão sendo bem assim. Né? Você pega aí um quesito importante da superioridade militar de um Estado, é o território e a população. É só comparar o tamanho de Israel e o tamanho do Irã. Então, entendo que essa questão militar ela está sendo revista, né, pela história, né, pela conjuntura política. Israel não é tudo aquilo que falava. Eu posso estar enganado, né, mas aqui, nesse momento, né, que estamos gravando, eu acho que isso tem uma polêmica aí, tem uma contestação a essa chamada superioridade das Forças Armadas israelenses, né? Essa segunda questão que você trata também, que você traz, o BRICS, essa questão que é mais diplomática, né? Então, nós temos Rússia, nós temos Irã também agora nos BRICS, e você pergunta da possibilidade de ter uma declaração conjunta que condene Israel, ou até mesmo falar de uma nova ordem mundial em que os BRICS seriam protagonistas, né? Enfim, ter uma posição mais assertiva, né, contra o imperialismo e a favor, por exemplo, de Gaza. Olha, eu acho que não. Eu acho que a declaração, como sempre, vai ser bem suave, bem tímida, por dois motivos, viu, Marco? O primeiro
que assim, o grande agente do BRICS é a China. E a China está muito cautelosa em relação a tudo isso que está acontecendo. Ela não se envolve diretamente na guerra da Ucrânia, mas está do lado da Rússia, ela condena Israel, ela é um agente importante desse anti-imperialismo do sul global, é a segunda potência econômica, militar, etc. Né? Então, a China vê com muita cautela isso ainda. Né? A China parece que tem um papel que os Estados Unidos tiveram lá na Primeira Guerra Mundial de ir por fora. Enquanto o pessoal está se matando, ela vai construindo dela por fora, o caminho por fora. E aí, se essa confusão toda, essas guerras todas descambarem, né, na derrota de muitos, né, no desequilíbrio, no prejuízo de muitos estados, a China talvez se desponte aí, né, o que está aparecendo já, na verdade, como a grande potência mundial. Né? Então, o papel da China nos BRICS acho que não vai permitir uma declaração mais assertiva. Segundo, países como o Brasil são países que não se posicionam veementemente contra o mundo ocidental, contra Israel, contra os Estados Unidos. É aquela ideia que o colonialismo, o imperialismo do chamado hoje, né, que é um termo meio polêmico, o norte global, ele exerce um papel tão forte no sul global ainda, que países como o Brasil ficam mais na turma do deixa disso, não, vamos fazer uma conciliação, vamos ter algo mais costurado, vamos ser a favor da paz e não contra tal qual Estado, que é o papel que o governo Lula cumpre muito bem. Não vou condenar Israel, né? Tem coisa que os Estados Unidos não gostam de ouvir, então eu não vou falar. Né? Eu acho que o BRICS vai nesse sentido. Né? Ainda o BRICS, na minha avaliação, né? Talvez não seja de outros, o BRICS não é uma coalizão anti-imperialista. Ela tem a tendência aí de Caio, só para complementar, então a gente pode esperar, já que você tocou em Lula, a gente pode esperar que Lula continue caracterizando o que está acontecendo em Gaza como um genocídio, mas não esperar que o Brasil rompa relações diplomáticas? Com Israel. Acho que sim. É isso? Eu acho que essa é a linha. O que está hoje dado é essa linha. Tem pressão do próprio partido, tem pressão da sociedade civil, tem pressão da academia. Talvez as coisas mudem num curto prazo, mas o que está dado hoje, na minha avaliação, do governo é essa. Né? E, por fim, Marco, essa terceira questão que você levanta da Terceira Guerra Mundial, de fato, eu deixei mesmo no artigo a ponta solta, né? Não tenho muita resposta para isso. Né? A comparação quantitativa é que nós temos aí, em número de beligerantes, lá em 45, né, 39, 45, o número é semelhante ao que tem hoje. Então, você pegar lá a Alemanha nazista, Itália fascista, Japão imperial, né, contra os aliados e as guerras que envolveram esses grupos, e você comparar com a guerra na Ucrânia, que junta 32 países da OTAN, Ucrânia, Rússia, e no outro palco, né, no Oriente Médio, os países que Israel atacou, né, então aí tem o próprio Israel, Gaza, Síria, Irã, você tem aí um número muito parecido de beligerantes nas guerras. O que eu tratei no artigo é que o seguinte, a guerra hoje mudou. Ela não é a guerra do campo de batalha, ela é uma guerra cibernética, ela é uma guerra por drone, ela é uma guerra virtual. Né? Então, dá para considerar que nós já estaríamos numa Terceira Guerra Mundial se você for pegar o número de beligerantes que estão lá na Segunda Guerra e nessa guerra, e que a guerra mudou de caráter. Não são tropas postadas, né, grandes pelotões que vão se enfrentar no campo de batalha. Né? Então, eu acho que é possível fazer essa comparação. Mas, indo um pouco além, né, já que o Marco demandou, acredito que, para falar em guerra mundial com grandes potências, em confronto, e aí seria o caso de Estados Unidos, China, Rússia já está, mas ainda não confrontando uma grande potência, apesar da OTAN estar por trás da guerra da Ucrânia, mas diria assim,
com mais uma pulga atrás da orelha, que não, né? Não teríamos ainda uma terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial ela envolveria grandes potências, justamente as potências que estão hoje, né, na hierarquia alta da política internacional, né? Aí teria o caso dos Estados Unidos e da China. Né? Então, acho que é um pouco por aí também. Normando, por favor. É um aspecto interessante, eu acho que o Caio é bem preciso quando traça a provável postura do governo brasileiro, mas não deixa de ser preocupante a gente pensar que, do ponto de vista do desenvolvimento do domínio da tecnologia de enriquecimento de urânio e do desenvolvimento domínio das tecnologias outras necessárias para fabricação de uma ogiva nuclear e entregar essa ogiva, o programa nuclear brasileiro, aliado a programas de mísseis balísticos de médio alcance que temos, e aliado a uma arma importante para a negação do uso do mar, que é o submarino de propulsão nuclear, não com mísseis nucleares, o programa nuclear brasileiro ele não só é semelhante, como até em alguns aspectos vai além do programa nuclear iraniano. E isso deveria levantar preocupações, né? O Brasil faz parte do Tratado de Não Proliferação, em que pese algum questionamento de que não precisaria ter aderido ao tratado nos anos 90, como aderiu por subserviência, mas deveria ser objeto de consideração, né, do ponto de vista de que, se o Irã, claro, contesta o imperialismo no Oriente Médio, mas tem esse pretexto para ser atacado, Brasil, estrategicamente, também pode ser questionado a respeito a qualquer momento. E isso talvez merecesse uma postura mais cuidadosa do ponto de vista do posicionamento diplomático brasileiro sobre o atual conflito. Não vou até o ponto que alguns analistas vêm levantando, que o ataque ao Irã ele tem também o cunho de servir de exemplo para os BRICS, uma sinalização para os BRICS, mas acho que no caso do Brasil especificamente, esse cuidado deveria ser tomado. Caio, a gente está chegando na reta final desse programa e eu gostaria de voltar à guerra da Ucrânia contra a Rússia, ou da Rússia contra a Ucrânia. Enquanto os holofotes hoje estão direcionados para o Oriente Médio, quais são os movimentos que vêm sendo realizados no leste europeu? Alguma novidade no fronte oriental? O tema da nossa conversa são as escaladas, né? Então, como você falou, o holofote está lá no Oriente Médio, há obviamente uma escalada, duas potências, vamos chamar de potências nucleares, potências regionais nucleares, né? Por mais que haja polêmica, mas dois estados aí com poder bélico significativo para colocar a região ou até um continente, né, em risco. Então, a escalada ali, com essas trocas de ataques, né, Tel Aviv, Teherã, ali isso está muito bem claro. Há uma escala no Oriente Médio, né, com países que possivelmente têm armas nucleares. No palco europeu, nós temos já há um tempo o governo Putin partindo ainda mais para o ataque. O governo Putin tem a faca e o queijo na mão, na verdade, né? Ele está ganhando a guerra, ele tomou os territórios, ele tem atacado intensivamente cada vez mais outras regiões que não estão tomadas ali, principalmente a capital, Kiev, destruindo infraestrutura energética, né? E o objetivo militar ali é tomar, né, aquelas províncias que ligam a Rússia até a Crimeia, né? O Donbás, Kharkiv, Zaporizhia ali, né? Então, o Putin intensifica isso para atingir o seu objetivo militar e forçar o Ocidente a negociar. A gente está ganhando no campo de batalha. Então, vocês têm que
se dobrar às minhas demandas. Recentemente, a Reuters publicou as demandas do Putin, né? Neutralidade da Ucrânia, fim das sanções contra a Rússia, o reconhecimento dos territórios que ele ocupou. Tá lá. O Putin colocou claramente o que ele quer e ele é senhor no campo de batalha. Aí, do outro lado, o que nós temos recentemente? Você tem autorização de estados como Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos para que a Ucrânia use as suas armas que podem penetrar no território russo. Até então, isso não era possível. Fora os Estados Unidos, o Biden já tinha autorizado isso, mas agora as armas que a OTAN envia para a Ucrânia têm autorização para que elas penetrem até Moscou. Ou seja, é uma nova escalada. Né? A Rússia cada vez mais avançando, atacando a Ucrânia e tentando forçar que o Ocidente negocie, e do outro lado, há uma escalada também, uma reação, ou como é que a gente pode dizer, também um revigoramento, né, dessas forças armadas ocidentais, que tem a Ucrânia como ponta de lança, para atacar a Rússia. Né? E o curioso aí talvez seja, além dessa intensidade maior agora que adquiriram, né, as armas que a Ucrânia está utilizando, é que os europeus tendem a ficar sozinhos. Né? O Trump, não com essas palavras, disse: essa guerra não é minha. Essa guerra é do Biden, essa guerra foi essa ordem mundial aí que construiu, que a política externa do governo Trump, inclusive, quer transformar essa ordem mundial, né? Quer transformar esse imperialismo coletivo no imperialismo mais unilateral. Né? Então, você tem ainda, também em Israel, né, tem o fator Trump. Mas eu acho que o Trump, ele, em alguns momentos, principalmente fora da América ali, né, ele fala do Canadá, fala do Panamá, fala do Golfo do México, mas quando ele vai tratar dessas questões de maior envergadura, Israel, Ucrânia, é mais bravata do que prática. Né? Assim, o deep state dos Estados Unidos, a burocracia dos Estados Unidos está envolvida nisso aí até o pescoço. Então, se o Trump fala, não, vamos acabar com a guerra da Ucrânia, veja bem, eu não acho que Israel está fazendo o certo, né? Aquela coisa meio ambígua que ele fala, o Trump não conseguiu fazer muita coisa, não. Né? Acho que essa ideia de que o Trump vai transformar o que está acontecendo aí em curso, não me parece que o fator Trump, né? Isso eu quero dizer, até agora, para isso, para a guerra da Ucrânia e para a escalada em Israel já atacou o Irã desde o ano passado, não surtiu efeito nenhum. Volto ao início da nossa conversa. A raiz do problema é a supremacia dos Estados Unidos, o imperialismo e o papel que ele joga pela OTAN ali na Europa e no patrocínio do Estado sionista de Israel. Isso se mantém. Né? E as cenas dos próximos capítulos a gente vai ver, né? Se isso vai gerar, por exemplo, uma eclosão de uma nova ordem mundial. Acho que a tendência é um pouco essa, né? Mas a gente não pode afirmar isso ainda com todas as letras. Muito bem, a gente está chegando ao fim desse Trilhas da Democracia. Muito obrigado, Caio, foi um prazer. Espero que essa tenha sido a primeira de outras participações tuas no Trilhas. Normando, um grande abraço. Gostaria de dizer à nossa audiência que esse cartaz aqui atrás é um cartaz que frequentemente aparecia nos filmes do neorrealismo italiano, e aparecia nos filmes do neorrealismo italiano porque também aparecia nos muros das várias cidades italianas no pós-Segunda Guerra Mundial até os anos 80, né, até o momento em que o Partido Comunista Italiano foi dissolvido. E por falar em cinema italiano, entre os dias 26 de junho e 2 de julho vai acontecer mais uma vez o Festival de Cinema Italiano, 8h30, para falar do filme de Fellini. E eu gostaria de convidar a nossa audiência a não deixar de ver um filme que trata
do secretário-geral do Partido Comunista Italiano nos anos 70, Enrico Berlinguer. O filme se chama A Grande Ambição. Não percam. E também não percam o Trilhas da Democracia do próximo domingo, que vai dar continuidade a essas discussões que foram feitas hoje junto ao Caio, com o professor da Unirio, Flávio Limonsic, que vai tratar do histórico dos conflitos entre países árabes e países israelenses, e também incluindo aí os países que não são árabes, mas fazem parte do império, da história do Império Persa. Um grande abraço mais uma vez, Caio, um grande abraço, Normando. Foi um prazer. Obrigado, gente. Fico à disposição. Até a próxima. Valeu. Até a